Amigo, as páginas não citadas aqui no Mais Vida Leitura se tratam de ilustrações do livro ou exercícios pessoais que você deve fazer em casa com a sua família. Vamos continuar aqui da página 47. Poema de Gladir Cabral. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que o pão que venha a ser para nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e de abrigo. Tudo ia bem no Éden, até que surgiu a serpente. A convivência harmônica experimentada por Adão e Eva com Deus e toda a criação foi por água abaixo com um simples gesto de desobediência, um ato de rebeldia que chamamos de pecado. Ao sugerir que Adão e Eva poderiam ser conhecedores de tudo e independentes de Deus, Satanás, representado pela serpente, inoculou também a semente do individualismo naqueles primeiros seres humanos. Ao serem questionados por Deus, depois de terem feito o que não deveriam, um passou a acusar o outro, ou melhor, cada um passou a se defender individualmente, ou seja, naquele momento deixaram de ser nós. A consequência desse pecado foi muito além da expulsão do paraíso. Na verdade, até hoje a humanidade precisa arcar com os efeitos causados por aquilo que ficou conhecido como pecado original. Por causa da desobediência daquele casal, todos nós passamos a carregar essa semente maligna. A Bíblia diz que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 19. Trata-se de uma espécie de herança maldita que pode ser observada no coração humano desde a tenra idade. Quem já teve a oportunidade de conviver com bebês, por exemplo, pode comprovar esse fato com muita facilidade. Se um bebê acorda de madrugada, o mundo precisa parar para atendê-lo. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é meu. E por incrível que pareça, muitos adultos agem como se ainda fossem bebês. Se o bebê estiver com fome, certamente vai chorar até que a sua necessidade seja atendida. Ele não quer saber se a mãe está ocupada ou doente, se o leite acabou ou se a babá foi ao banheiro. Eu preciso comer. É só o que ele conta para ele. Se um pai ou uma mãe, na hora de levar o filho à escola, não encontrar um lugar adequado para estacionar, muito provavelmente vai parar o carro em fila dupla ou estacionar na frente de uma garagem. Não importa quantas pessoas serão prejudicadas, o que conta é a minha necessidade. Não é raro vermos uma criança brigando com outra porque não quer emprestar um brinquedo. É meu, ela diz, cheia de razão. Se o pedestre não consegue chegar ao outro lado da rua antes que o sinal fique verde para o motorista, pode esperar a buzina impaciente. Vai logo, você está atrapalhando, a rua é minha. Quando estamos centrados em nós mesmos, perdemos a capacidade de pensar coletivamente. Lendo novamente essa frase, muito importante. Quando estamos centrados em nós mesmos, perdemos a capacidade de pensar coletivamente e, pior ainda, ofuscamos a imagem do Deus comunitário que, ao criar o mundo, disse: façamos. Se lá no Éden o subterfúgio de Satanás foi usar a serpente para convencer a mulher a ser mais ela, hoje a estratégia não é muito diferente. Podemos perceber as manifestações da serpente nos nossos dias por meio de outdoors, peças publicitárias, obras de ficção e assim por diante. Diariamente convivemos com mensagens do tipo: seja mais você, você merece o melhor, ame-se mais, valorize-se, o mundo é seu, etc. Isso apenas reforça algo que está dentro de cada um de nós.
já que a maioria das pessoas acorda e vai dormir pensando em si mesmas. Um preço muito alto. O pecado é algo tão violento que não fez separação apenas entre os seres humanos, ele fez separação também entre a própria Trindade. Como assim? Existe algo capaz de separar a Trindade? Talvez você esteja pensando. Eu explico. Para nos resgatar do pecado, Cristo precisou assumir o nosso lado. Isso significa que, no momento da crucificação, ele teria de deixar de ser um com o Pai, a fim de morrer por você e por mim. A grande maldição do pecado é a morte, mas o que é morrer? É ser só eu. Ao ler os evangelhos, ou quando nos filmes sobre a vida de Cristo assistimos às cenas da crucificação, podemos observar o sofrimento que ele experimentou, mesmo antes de ser pendurado no madeiro. Jesus entrou em agonia no jardim do Getsemane, onde tinha ido para orar, ao saber que a hora do seu sacrifício se aproximava. Ele chegou a suar sangue enquanto implorava ao Pai que passasse dele aquele cálice. Jesus nunca havia feito esse tipo de oração. É como se ele dissesse: Pai, não tem outro jeito. Mas será que Jesus queria evitar apenas o sofrimento físico que lhe estava reservado? Não há dúvida que a dor que ele sentiu foi muito intensa. Cravos foram pregados em seus braços e pernas, uma coroa de espinho foi posta sobre a sua cabeça, ele foi cuspido, açoitado, insultado, rejeitado. Foi uma dor terrível e inimaginável, mas creio que o que provocou o desespero e a agonia de Jesus foi saber que ele teria de passar um momento sendo apenas eu e não nós. Durante toda a eternidade passada e futura, Cristo experimentava a comunhão da Trindade. Ele só sabe o que é ser nós, mas por causa do pecado, ele resolveu assumir o lugar deste ser humano que havia escolhido a individualidade. Jesus aceita passar um período sendo eu, para nos devolver o direito de ser nós. Por um instante, ele experimenta a dor de ser só eu, e isso o leva a gritar em desespero, pendurado no alto do Calvário: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus aceita passar um período sendo eu, para nos devolver o direito de ser nós. Naquela cruz, Jesus estava trocando de lugar com a gente. Podemos imaginá-lo dizendo: eu vou ser eu no lugar de vocês, para que vocês voltem a ser nós no meu lugar. Ele aceitou separar-se momentaneamente da Trindade para resgatar a nossa comunhão com o Deus triuno. Foi um preço muito alto, mas agora você e eu podemos olhar para o Pai, olhar para o céu, olhar para o espelho e dizer: é nós. No decorrer dos últimos 2000 anos, pessoas têm se convertido a Cristo após ouvir o Evangelho. A conversão pode ocorrer de diversas maneiras: uma pregação, um livro, um filme, um testemunho e até um sonho podem ser instrumentos que o Espírito Santo usa para convencer os homens ou a mulher a reconhecer seu pecado e entregar a sua vida a Jesus. Mas em todos os casos, o que acontece é que a pessoa que se converte é levada pelo Espírito àquela cruz, diante da qual ela precisa reconhecer, ao ver o Cristo crucificado: ele está morrendo em meu lugar. Eu não sei em que circunstâncias você se converteu, mas o que eu sei é que os seus e os meus pecados foram perdoados por causa da morte desse homem, que é 100% Deus. Ele pagou pelos nossos pecados, que é 100% Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Foi por mim, foi por você. Ele é o nosso Salvador. Aceitar Jesus como Salvador é reconhecer que a salvação veio até você por causa do que ele fez na cruz. Acontece que não podemos esquecer que Cristo fez o que fez para assumir o nosso lugar. O sacrifício dele tornou possível a nossa reconciliação com a Trindade. Então, quando o Espírito Santo o convenceu do pecado e o levou diante daquela cruz, você se tornou um como Cristo. Então,
quando o Espírito Santo o convenceu do pecado e o levou diante daquela cruz, você se tornou um com Cristo. Já não é mais o pecador contemplando a Cristo crucificado, é o pecador sendo crucificado com Cristo. Você e Cristo morreram naquele instante. 3 dias depois, você e Cristo ressuscitaram. Você e eu vivemos uma nova vida em Cristo. Essa é a experiência do pecador que se converte. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Já não é mais o pecador contemplando o Cristo crucificado. É o pecador sendo crucificado com Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas aos cristãos da Galácia. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Aos cristãos romanos, o mesmo Paulo declarou: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A experiência da conversão não nos permite sair por aí andando como antes. Na verdade, nós nos tornamos um com Cristo e vivemos nele. Note que Paulo não diz que não existe condenação para quem crê em Jesus, mas para quem está nele. E isto faz toda a diferença. Não há condenação para nós, porque você e eu morremos naquela cruz com Cristo. Nós merecíamos ser condenados porque pecamos com o homem e a mulher do Éden. Em Adão todos pecaram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Mas nós não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Estamos com Ele na Trindade Santa. Podemos então dizer que salvação significa sair da individualidade de Adão e entrar na coletividade de Cristo. Quando um cristão entra em determinado lugar, quem entra é o próprio Cristo. É claro que se saíssemos falando isso aos nossos locais de trabalho ou no nosso condomínio, provavelmente nos chamaríamos de louco. Mas essa é uma realidade. Jesus e você são um. Jesus e eu somos um. Isso, obviamente, quer dizer que eu e você também somos um. Quem vive agora é nós. Aconteceu na Bíblia. Hoje você estará comigo no paraíso. No dia da crucificação de Jesus, havia 2 criminosos que foram também crucificados, um à direita e outro à esquerda dele. Um deles fazia coro aos insultos da multidão e dos soldados romanos, mas o outro compreendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Além de chamar a atenção do que proferia afrontas, esse homem reconheceu que o seu castigo era merecido devido aos crimes que havia praticado e voltou-se para Jesus, pedindo-lhe que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Imediatamente Jesus assegurou que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. Você pode ler essa história em Lucas, capítulo 23, do versículo 32 ao 46. A conversão relâmpago desse malfeitor ilustra bem com o que acontece no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Somos afrontados com o nosso pecado, vemos esse pecado castigado em Cristo, somos crucificados com Ele e adquirimos o direito de desfrutar a companhia dele, aqui e na eternidade. Que a gente nunca perca a dimensão do que é termos sido feito um com Cristo. Amigo, quero encerrar aqui até a página 55. Fique ligado na playlist Mais Vida Leitura para refletir comigo nesse livro maravilhoso que nos chama à comunidade do povo cristão. Somos a noiva de Cristo, somos um com Cristo. E para sermos um com Cristo, precisamos ser um, eu e você também. Compartilhe esse vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre aquilo que você tenha pedido até o momento. Deixe o like e que Deus te abençoe.